E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos essa história com uma voz narrando que em um vasto mar existem muitas ilhas, onde pessoas vivem sob suas próprias regras em busca de aventura e liberdade em um mundo de piratas. Em uma cidade chamada Logtown, um representante do governo mundial fala para a multidão que os piratas são um mal para o mundo, e a marinha se esforça para deter cada um deles. Neste dia, um pirata famoso chamado Gold Roger, rei dos piratas, foi capturado e está prestes a ser morto. Garp fala à população a sentença de Roger, na qual está sendo morto por ser um pirata. Uma pessoa na multidão pergunta onde está o tesouro dele, então Roger diz que este mundo tem agora o tesouro que eles querem: poder e fama. Assim eles podem pegá-lo para si. Ele os manda irem para o mar e quem encontrar terá a riqueza que busca. A multidão sai rapidamente do local, deixando Garp preocupado com as milhares de pessoas que ouviram o pedido do agora falecido Rei Pirata. As últimas palavras do Rei Pirata fazem com que se inicie a Era dos Piratas, onde todos saem pelos mares em busca do tesouro perdido. Anos depois, vemos Luffy navegando em seu pequeno barco, empolgado com a esperança de encontrar o tesouro escondido e assim se tornar o rei dos piratas. Infelizmente, seu pequeno barco está furado, então ele entra em um barril e vagueia à deriva pelo vasto mar. Mais tarde, ele se aproxima de dois navios que estão em guerra e uma capitã chamada Alvida, que está sendo procurada. Junto com sua tripulação, eles invadem um navio inimigo e lutam com os homens. Ela depois conversa com os prisioneiros em busca de um caçador de piratas muito conhecido, e um deles diz que não sabe para onde tal homem foi, e diz para Alvida que ela não estava na lista de procurados do caçador. Alvida o mata e manda seu servo Kobe limpar a sujeira. Chegada a noite, Kobe, que teme a capitã, limpa a arma mortal dela. De repente ele escuta uma voz e indo até ela vai até um barril e ao abri-lo encontra Luffy. O jovem se assusta pois tem medo de um pirata o matar, mas Luffy diz que não é esse tipo de pirata. Ele relembra de sua infância há 10 anos atrás, onde mora com muitos outros piratas que o acolheram e lhe deram abrigo. De volta ao presente, Luffy fala que ser pirata é muito bom, pois tem liberdade. Porém, Kobe fala que ali não tem liberdade, pois a capitã é cruel com a tripulação. Luffy diz que ele pode ir embora e conta que está em busca do One Piece, o tesouro do Rei Pirata. Luffy conta que quando sair do barco ele irá para Grand Line, para o cemitério dos piratas. Isso deixa Kobe assustado, pois as histórias contam de grandes monstros, e as ondas são enormes. Contudo, Luffy não teme tal perigo. Eles sobem ao convés do navio onde todos dormem. Luffy pega um remo e ao virar acaba batendo nas coisas e acorda toda a tripulação. Alvida vai até eles e pergunta quem é o novato. Luffy se apresenta e diz ser o próximo rei dos piratas. Alvida conta que ela é a mais forte dos mares e ele é apenas um garoto. Ela pergunta a Kobe quem era ela e Luffy diz que ele não precisa responder, mas a capitã diz que ele era dela e fazia o que ela mandava. Luffy, porém, fala que não. Com isso ela os ataca, mas Luffy, muito ágil, se esquiva dos ataques do bastão da capitã. Quando um pirata atira nele, o corpo de Luffy se estica e a bala não o perfura, mas é repelida de volta. Descobrem que Luffy tem o poder de se esticar. Ela tenta acertá-lo, mas não consegue, então parte para cima de Kobe. Luffy o protege e prepara um soco elástico, logo acertando a capitã e a jogando para fora da embarcação. Na ilha Sixes, vemos o temido Roronoa Zoro, o caçador, que vai a um santuário lamentar a perda de um velho amigo. Um homem chamado Seven se aproxima dele e fala de uma organização conhecida como Baroque Works. Eles se interessam pelas habilidades de Zoro, portador de 3 espadas. O caçador, porém, nega participar e Seven fala que isso então significa a morte de Zoro. Contudo, ele não teme tal homem e, tirando suas espadas, parte para cima do caçador. Muito ágil e habilidoso, Zoro luta com ele e sem dificuldade o finaliza com 2 espadas. Enquanto isso, Luffy navega em outro pequeno barco junto com Kobe, e o mesmo pergunta como Luffy se estica. Então ele relembra mais uma vez de sua infância, onde depois de se machucar recebe cuidados de seu amigo e capitão pirata Shanks. Depois de receber cuidados, ele volta para a cabine de Shanks e encontra uma caixa, onde dentro dela ele vê um tipo de fruto conhecido como Akuma no Mi, o fruto do mal, onde existem vários espalhados pelo mundo e cada um pode conceder poderes ao seu consumidor. Curioso com aquilo, ele o come todo. Do lado de fora, em um bar, um pirata chega com seus homens e pede bebida, mas não tem mais, pois os homens de Shanks tomaram tudo. Por boa vontade, Shanks oferece a última garrafa para eles, mas o pirata furioso a quebra. Contudo, o capitão fica tranquilo e não briga por nada. E quando ia limpar a sujeira, o pirata intruso quebra mais copos e sai do local. Os piratas ali são boas pessoas e não revidam em nada. Já Luffy, vendo a cena, se aproxima e questiona por que eles não fizeram nada. E Shanks diz que nem tudo precisa ser resolvido com luta. Luffy, furioso, diz que Shanks é covarde e tenta sair, mas o capitão o segurando descobre o que Luffy fez. De volta ao presente, Luffy e Kobe conversam. Luffy pergunta o que seu novo amigo queria ser e Kobe fala que sempre sonhou em ser da marinha e proteger as pessoas indefesas. Luffy então o anima a ir atrás do sonho dele, mas antes pede para que ele os leve a uma base da marinha para que ele pegue um mapa.
Em outro lugar do mar, uma jovem chamada Nami está em um pequeno barco sozinha e precisando de ajuda. Felizmente, um barco com 2 piratas a para e, achando que ela tem um tesouro, entram no barco dela e abrem o baú. Mas acabam descobrindo que era uma armadilha onde Nami os enganou para tomar o barco deles. Ela vê em seu mapa para onde irá agora. A cena muda para a Cidade das Conchas, em uma base da marinha onde Luffy e Kobe estão comendo e analisando como entrarão na base. No mesmo bar entra Zoro, o caçador, trazendo o inimigo em um saco. E ali também está Nami, que por ser bela é cortejada, mas o homem não lhe agrada. Contudo, ela se aproxima de outro mais baixo por alguma razão. A filha da dona oferece bolinhos para Zoro, mas a pequena se descuida e acaba esbarrando em um marinheiro que esmaga o bolinho que ela fez e a amedronta. Zoro, por ser um bom homem, come o bolinho esmagado e diz que o homem deveria pedir desculpas por assustar a pequena. O marinheiro, contudo, o confronta e mostra sua espada para ele. Zoro o alerta para não fazer besteira, mas o tolo o ataca. Com isso se inicia uma luta entre marinheiros e Zoro, onde facilmente ele vai derrubando os fracos homens. Nami, que derrubou o marinheiro, toma para si suas roupas, enquanto Luffy observa as habilidades de Zoro. Ao término da luta, Zoro faz o marinheiro levá-lo ao chefe da base, o Capitão Morgan, que tem em uma de suas mãos um machado. Zoro pede sua recompensa pelo morto que trouxe e Morgan fala que eles poderiam ser bons aliados, mas o caçador diz que tem assuntos pessoais. Morgan fala que ele agrediu os marinheiros e a escolha é aceitar ser parceiro ou ficar preso por 7 dias. No dia seguinte, vemos que Zoro aceitou por alguma razão ser prisioneiro da marinha e, confrontado pelo filho do capitão, o alerta que aproveitem os 7 dias, pois quando ele sair irão implorar pela vida. Nami, disfarçada de marinheiro, se junta aos outros para entrar no quartel da marinha e logo ela consegue. Luffy também, usando suas habilidades, consegue entrar no quartel onde está Zoro. Luffy, vendo-o, fala o quanto se impressionou com as habilidades de luta de Zoro, e diz que ele poderia entrar para a equipe dele, pois ele será o próximo rei pirata. Zoro fala que é um caçador de piratas, mas contudo Luffy sabe que ele é um bom homem. Zoro conta que fez uma promessa para alguém onde ele iria se tornar o maior espadachim do mundo. Luffy fica surpreso com tal ambição de Zoro e logo o desamarra sem querer nada em troca, depois vai embora. Enquanto isso, Nami entra no cofre dos arquivos e mapas e procura pelo mapa de Grand Line. A secretária fala que não possui nenhum mapa referente a essa localização, e quando o marinheiro que Nami derrubou no bar aparece, ela rapidamente pega seu bastão, luta e nocauteia os dois. De repente, Luffy cai do teto e vê Nami ali. Os dois se encaram e dizem que estavam em busca da mesma coisa. Eles vão andando pela base e se escondem para não serem vistos. Quando se dirigem para o escritório de Morgan, o mesmo os barra na porta, e Luffy se impressiona com a mão de machado dele. Nami, para escaparem, diz que vai servi-lo e trouxe um prisioneiro. Ele os deixa passar e logo à frente ela mostra que conseguiu pegar as chaves do capitão. Luffy fica admirado com a habilidade da jovem Nami e pede para ela entrar em seu bando pirata, mas ela fala que não vai se envolver com ele. Os dois chegam ao gabinete de Morgan e procuram pelo documento. Luffy aciona sem querer uma alavanca, descobrindo um cofre. Morgan, ao chegar na sala de arquivos, descobre que foram invadidos e manda soar o alarme. Luffy, vendo que Nami iria demorar para abrir o cofre e antes que Morgan invada seu gabinete, ele com sua força arranca a peça do chão e são lançados para fora. Contudo, logo os soldados chegam aos montes e eles começam a enfrentá-los, mostrando suas habilidades de luta. De repente, Zoro, que recuperou suas espadas, entra na luta e ajuda os dois. Contudo, eles vão enfrentar Morgan, um grande guerreiro da marinha. Nami luta contra os outros soldados e Zoro inicia o combate com Morgan. Ele logo recebe apoio de Luffy, mas Morgan se esquiva de seus golpes. Dessa vez, os dois em sincronia acertam um golpe no capitão, mas Zoro fala que o inimigo é bastante forte. Então, vendo a necessidade, ele se prepara e tira sua terceira espada. Mas com só 2 braços, ele usa a arma na boca. O ataque inicia e Zoro mostra por que é tão perigoso. Com facilidade, ele derruba seu oponente e o domina. Mas quem finaliza a luta é Luffy com um chute elástico. Os 3 saem do quartel e levam o cofre consigo para o barco. Contudo, o filho de Morgan aponta suas armas para eles, achando que será um herói por prendê-los. Mas Kobe o derruba com um soco e se junta a Luffy. Infelizmente, Kobe fala que será da marinha e realizará seu sonho. E provavelmente terá de ser um futuro inimigo deles, mas isso não muda o humor de Luffy, pois ainda o tem como amigo. Em seguida, partem sem Kobe. Enquanto isso, em outro lugar do mar, um imponente navio navega sobre as águas, e seu capitão é o Capitão Garp. Ele recebe um alerta sobre o que aconteceu no quartel de Morgan e que o mapa precioso foi roubado por um pirata usando um chapéu de palha. Um pirata procurado, chamado Bug, um palhaço, é avisado também sobre o ocorrido e o mesmo fala que irá destruir quem quer que seja para ter o mapa para si. No mar, dentro de seu barco, Nami consegue abrir o cofre e lá encontrar o precioso mapa de Grand Line. Os 3 analisam por onde vão passar e quem poderiam enfrentar piratas bem perigosos. Luffy fala que com isso eles encontrariam o tesouro perdido do rei pirata. De repente, luzes surgem e quando vão ver o que é, descobrem estar sendo atacados por fumaça, e isso os faz desmaiar.
Porém, antes de dormir, Luffy engole o mapa, já que ele consegue, graças às suas habilidades de se esticar como borracha. Ele também vê pela escotilha o navio do pirata se aproximando dele. Ao amanhecer, Luffy acorda junto com seus companheiros, percebendo que estão presos. Eles querem planejar algo e lutar, mas Luffy diz que nem sempre precisam lutar. De repente, eles são soltos e percebem que estão no circo do pirata Bug, e sua plateia é de prisioneiros. Bug entra em cena e se aproxima dos três. Ele fala que estava tramando há meses o roubo do mapa e do nada foi passado para trás por eles. Então, sabendo o que Luffy fez e que ele escondeu o mapa, Bug manda prender os outros e ele irá falar com o novo pirata. Momentos depois, enquanto Zoro e Nami tentam escapar, o palhaço está esticando os membros de Luffy, mas percebe que isso não será suficiente para deter o sonhador pirata. Bug pergunta para que ele queria ser rei, talvez para impressionar um falso ídolo. Luffy retira o sorriso, com isso Bug pega o chapéu dele e diz que conheceu alguém que usava aquilo, Shanks. Por um tempo foram amigos e piratas da mesma tripulação, mas ele não queria que Bug estivesse nos holofotes. Sem dar nenhuma informação, Bug pega um garoto da plateia e ameaça jogá-lo para cima. Mas Luffy se solta das amarras e rapidamente dá um soco no palhaço, arrancando sua cabeça. Contudo, o palhaço Bug comeu a fruta que lhe concedeu o poder em que seu corpo pode se partir em várias partes, mas ele sempre voltaria a ser quem é. Logo em seguida, derruba Luffy novamente. Nami está quase conseguindo abrir a cela dela, mas Zoro, que está amarrado, é confrontado por um pirata irmão de um dos quais o caçador matou. Então começa a lançar facas. De volta à base da marinha, Kobe é chamado para conversar com Garp e seu auxiliar Bogard. Desconfiando de Kobe, eles o questionam há quanto tempo trabalha com os piratas que invadiram o local. Mas Kobe diz que não trabalha com eles, pois sempre teve o sonho de servir a marinha. Garp o pressiona, então com medo, Kobe fala a verdade. Antes era prisioneiro de uma pirata, mas um bom pirata chamado Luffy o salvou. Garp fica surpreso com o nome do pirata e pergunta se ele deve lealdade ao pirata, mas Kobe diz que piratas devem receber a justiça. Então Garp diz que ele irá encontrá-lo com ele. A cena muda e vemos uma lembrança de Luffy, onde estava no bar da senhora sozinho com ela, quando os piratas de antes chegaram e são confrontados por Luffy, que ainda é muito pequeno e não tem força. Felizmente, Shanks aparece para ajudar Luffy, com ele está sua tripulação que luta contra os piratas e mostram que não são piratas comuns, onde possuem habilidades impressionantes. Quando eles se reúnem, percebem que Luffy sumiu. Um tempo depois, o pirata vai levando Luffy para mais longe no mar, planejando destruí-lo. Contudo, um monstro marinho os derruba do barco e devora o pirata. Felizmente, antes que Luffy se afogue, Shanks o salva. De repente, o grande monstro marinho surge das águas e olha para os dois. Ele os ataca e fere Shanks. Mas o pirata, ao olhar diretamente para a fera, descobrimos o poder dele, onde dar ordens para a criatura ir embora. E assim ela obedece. Eles ficam felizes juntos, mas lamentam a perda de um dos braços de Shanks. De volta ao Parque do Palhaço, Luffy está em uma gaiola de vidro que se enche de água do mar, o que deixa seus poderes inutilizados. Bug diz que seus amigos o abandonaram, mas se ele lhe entregar o mapa, ele lhe daria um posto em sua tripulação, mas Luffy não aceita. Com isso, Bug acelera o preenchimento da gaiola de vidro com a água. Enquanto isso, o pirata que tentava colocar medo em Zoro acaba acertando uma faca perto da corda que amarrava o caçador, então o fazendo ficar despercebido. Nami consegue sair da prisão e lhe dá um chute. Zoro o agarra após se libertar e o nocauteia. Bug e o palhaço insulta Luffy, que está submerso na água, mas logo tem uma surpresa. Nami e Zoro vieram salvar seu amigo. Após ser tirado das águas, Luffy tira o mapa de sua garganta e, ao ver seu chapéu, prefere pegá-lo. Já o palhaço pega o mapa. Zoro tenta atacar o pirata, mas os cortes de sua espada não lhe causam dano. O pirata se separa em várias partes e ataca Zoro e Nami, os deixando caídos. Luffy tenta feri-lo, mas não tem êxito. O palhaço pega suas lâminas e parte para cima de Luffy, que felizmente consegue se esquivar. Bug acerta o chapéu dele e depois o agarra, levantando-o para cima. Vendo alguns caixotes, ele tem a ideia e, com a ajuda de seus amigos, eles vão prendendo partes do pirata até restar por último a cabeça, os pés e as mãos. Luffy então termina a luta e o joga longe usando seu ataque bazooka. Luffy pega o mapa e entrega para Nami, sua navegadora. Em seguida, liberta o povo aprisionado. De volta à Cidade das Conchas, na base da marinha, Garp aprisiona Morgan por ter falhado na captura dos piratas. Com isso, ele mesmo irá liderar o grupo de marinheiros na busca pelos piratas, e mostrará que as consequências os aguardam. Retornamos ao passado e vemos o dia em que Shanks se despede de Luffy, mas antes o entrega seu chapéu, firmando uma promessa que ele devolveria quando eles se vissem novamente, e quando Luffy fosse um grande pirata, o melhor que ele já viu. De volta ao presente, Nami costura o chapéu de Luffy e o entrega, deixando-o muito feliz. Essa parte termina com ela indo para dentro da cabine e em seguida liga para alguém dizendo que está com o mapa. Por outro lado, Luffy se empolga para ir para Grand Line.